E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai trocar uma ideia sobre as ações da Vale. A gente vai olhar os indicadores fundamentalistas das ações, a gente vai pegar o histórico de dividendos do passado para a gente projetar qual seria um preço interessante para a gente estudar e talvez se expor às ações caso faça o nosso perfil com uma relação de risco-retorno mais interessante. E a gente vai pegar também o histórico de lucros dos últimos anos para a gente poder projetar um dividendo para o futuro. Para você que já acompanha os vídeos do canal, você já sabe como é que funcionam esses dois métodos que eu utilizo. E eles funcionam melhor com empresas que têm lucratividades recorrentes e que já têm esse hábito de pagamento de dividendos. A Vale, ela não se enquadra muito nesse processo, porém, como muitos inscritos requisitaram para que eu fizesse um vídeo sobre a Vale, colocando nesses métodos, eu vou colocar aqui e a gente vai trocar uma ideia ao longo do vídeo e eu vou expressar as minhas opiniões sobre os resultados. Mas é claro que nada do que for dito aqui vai ser uma recomendação de investimentos, mas se você já curtiu a ideia desse vídeo, senta o dedo aí no like, se inscreve no canal e compartilha com a galera para o canal crescer. Quando você dá o like, se inscreve, comenta, o YouTube entende que o canal está te acrescentando de alguma forma e ele vai distribuir para mais pessoas, então fortalece aí. E se você já investe nas ações da Vale, comenta aqui embaixo e diz qual preço tu considera atrativo para se expor às ações. A gente está aqui no Status Invest, se você não conhece ou ainda não utiliza, ele é uma ótima ferramenta para tu fazer suas pré-análises de investimentos. Então o ticker aqui é Vale3, se você for comprar entre 1 a 99 ações, é só pôr o F na frente, o que ficaria VALE3F. O valor atual está em R$ 66,33. Antes da gente dar uma passada nos indicadores fundamentalistas, vamos entender alguns fatores que podem ou potencializar ou atrapalhar os resultados da Vale. A Vale é praticamente uma commodity, é minério, e o minério ele tem cotação e ele também é cotado em dólar, ou seja, ela sofre essa exposição ao preço do minério e ela sofre também essa exposição cambial referente ao dólar. Então essas duas variáveis podem impactar muito os resultados que ela gera, ou seja, em alguns anos ela pode ter resultados ruins, em outros anos resultados mais neutros e em outros anos ela pode ter resultados muito relevantes a depender desses dois fatores. Então, quando você decide se expor a esse tipo de empresa, é bom que você tenha esse entendimento de que, em alguns momentos, ela pode apresentar resultados muito ruins, o que poderia trazer grandes desvalorizações para o preço das suas ações. Então, o momento de entrada nesse tipo de investimento ele é muito importante. Quando a gente visualiza aqui a parte do dividend yield, ele está na casa de 8,58, que é bem interessante. Mas quando a gente olha ao longo do tempo, a gente consegue visualizar que nem sempre foi assim. Em alguns períodos, sim, distribui esse dividendo de 8, em outros momentos, dividendo de 3, em outros momentos, como aqui em 2021, onde ocorreu um dividendo de algo próximo de 19%, que foi extremamente relevante, ou seja, entra naquela linha dos resultados. Conforme a commodity ou o dólar, eles oscilam, isso impacta diretamente os resultados da empresa. E aqui em 2021, que a gente conseguiu visualizar, foi por conta de tanto o minério quanto o dólar terem se valorizado muito, então isso impactou muito e trouxe grandes lucratividades para a empresa. Na parte aqui do preço-lucro, esse daqui significa o seguinte, que caso as lucratividades se mantenham e distribua todo o lucro, em algo próximo aqui de 3 anos e meio a 4 anos, você teria o retorno do seu investimento. Essa métrica seria extremamente reduzida, mas é bom a gente lembrar que isso daqui é uma foto no tempo. Como eu comentei com vocês, houveram lucratividades extremamente relevantes nos últimos anos e impactam esse resultado de indicador. Quando a gente visualiza ele ao longo do histórico no tempo, a gente consegue ver que nem sempre foi assim, como no caso do dividendo. Em alguns momentos trabalhou na casa de 10, 12, que não seriam também métricas de PL ruim, porém é bom você entender essa questão cíclica quando você decide estudar e talvez se expor às ações da Vale. Em relação ao endividamento, a gente vê aqui o dívida líquida sobre EBITDA, ele está em 0,45, ou seja, a empresa está com uma dívida extremamente controlada, não é nenhum problema. Esse daqui significa o seguinte, a dívida líquida seria a dívida bruta, você tira a disponibilidade, você vai ter a dívida líquida. O EBITDA é uma estimativa de geração de caixa operacional da empresa, ou seja, é uma estimativa do poder de gerar grana que a empresa tem. Isso daqui estando em 0,45 diz pra gente que, com base nos resultados que ela gera, em algo próximo de 6 meses, esse poder, essa estimativa de gerar grana que a empresa tem, ela conseguiria honrar com as dívidas que ela possui. Seria um espaço de tempo extremamente reduzido.
Então é uma métrica que está bem interessante. Aí agora a gente vai pegar o histórico de dividendos que foram pagos ao longo dos últimos anos para a gente projetar um valor que seria interessante em uma relação de risco-retorno para talvez a gente estudar e cogitar se expor às ações caso faça o seu perfil. Então aqui nós temos valor atual de R$ 63,33, valor patrimonial por cota de 41,79 centavos. Isso daqui significa o quê? O valor total de patrimônio dividido pelo número total de ações da empresa. Aqui nós temos os dividendos que foram pagos ao longo dos últimos 10 anos pela Vale de 2012 a 2022 e eu coloquei aqui um dividendo projetado de 6%. Essa métrica do dividendo projetado é a seguinte: é o que eu espero receber de dividendos com base nesse investimento. Essa métrica poderia ser 6, 7, 8, 10, a depender do que você espera receber de dividendos com base nos seus investimentos. Se a gente olhar aqui para essa parte de dividendos pagos por ano, a gente já consegue visualizar que ela é bem cíclica. Em alguns momentos houve pagamento de 2,26, em outros momentos de 0,16 e em outros momentos de R$ 14,64. Ou seja, é nesses casos que eu comento sobre aquela questão de commodity, de dólar e que essa questão cíclica pode impactar diretamente no resultado das ações e automaticamente nos dividendos. Mas eu coloquei aqui porque você consegue visualizar que ela é uma ação mais de carrego. Carrego no sentido de que, caso você se exponha a preços interessantes e tenha como objetivo carregar essa ação por um espaço de tempo interessante, você pode oferir ganhos em dividendos e ter uma relação de risco mais reduzida, porque ao longo desse período que você carregar as ações, você pode ter maior possibilidade de ter grandes dividendos com ela, porque você estaria exposto tanto a ciclos ruins quanto a ciclos bons. Porém, a gente viu que aqui num ciclo bom, que foi em 2021, ela pagou 14,64, que é uma quantia bem relevante em relação a dividendos. Então aqui quando a gente pega o dividendo mínimo ficou em 0,16, o dividendo máximo ficou em 14,64 e o dividendo médio em 3,31. Eu gosto de fazer essa média para a gente evitar se expor tanto a dividendos ruins ou bons que ocorreram ao longo do tempo, porém que não sejam recorrentes. Então aqui o preço estimado com base no dividendo mínimo e seguindo por esse dividendo esperado de 6%, teríamos um valor de R$ 2,67, para o preço estimado com base no dividendo máximo R$ 244 e para o preço estimado com base no dividendo médio 55,12, ou seja, inferior ao valor atual das ações. Mas isso não significa que o valor atual seja um valor caro, apenas que, com base nesse histórico do passado e seguindo por esse dividendo médio, não faria muito sentido, mas lembrando que é uma relação de risco-retorno mais interessante. Então, assim, esses valores de 66 poderiam ser valores extremamente interessantes para você estar estudando caso faça o seu perfil esse tipo de empresa mais cíclica e mais arriscada, como as ações da Vale. Na parte aqui do preço-valor patrimonial, com base no dividendo médio, caso conseguissem investir esses valores de 55 e 12, você teria um PVP de 1,32, que seria bem interessante, não seria nenhum problema você estar pagando acima de valor de patrimônio. Aqui seria o seguinte: se a Vale tiver R$ 100 de patrimônio, você estaria pagando R$ 132, mas não tem muito problema você pagar acima do que ela tem de valor de patrimônio, porque você tem que olhar bastante para a geração de caixa, nos resultados dela, se são recorrentes, se são crescentes, e aí sim você se une com outras informações para tomar uma decisão melhor. Mas esse de 1,32 não é nenhum problema. E agora a gente vai pegar os resultados de lucratividade dos últimos anos para a gente projetar um dividendo para o futuro. E é bom a gente frisar naquela linha do seguinte, né? São históricos do passado, ou seja, a gente tem que pensar o seguinte: como será que o minério e o dólar estarão ao longo do tempo? E aí sim a gente conseguiria ter uma maior percepção desse dividendo. Então aqui, mesmo esquema, valor atual de R$ 66,33, valor de mercado de 301 bilhões, lucratividades anuais de 2018 a 2022. Aqui já é legal a gente conseguir visualizar que em 2019 ela trouxe resultado de prejuízo, ou seja, entra naquela linha cíclica, podem ter resultados ruins, neutros ou ótimos ao longo do tempo. A lucratividade média que eu usei aqui, geralmente eu faço uma média. Nesse caso aqui da Vale, eu não fiz uma média. Eu peguei a pior lucratividade com base nessa amostra aqui. Então eu peguei a lucratividade de 2018, porque a métrica de média acabou ficando distorcida por conta desses altos lucros de 2021 e 2022. Então eu achei que seria mais prudente a gente utilizar esse valor de 25 bi de lucro.
Com base no valor atual de R$ 66,33, caso você investisse nesses valores e ela trouxesse essa lucratividade média de 25 bi, teríamos um PL estimado na casa de 11,73, que não seria muito ruim, não seria maravilhoso, mas assim, seria uma métrica aceitável com base no perfil da Vale. Aqui nós temos o payout de 25, 50, 75 e 100%. O dividendo estimado com base em 25% de payout ficaria em 2,13. O dividendo estimado com base em 50% de payout, 4,26, com base em 75%, ficaríamos com um dividendo de 6,39 e caso distribuísse todo o lucro, 8,52% de dividendo. Para você que não sabe, o payout é a parte do lucro que a empresa vai te distribuir como dividendos. Ou seja, caso ela gerasse essa lucratividade média e distribuísse de 75% para cima, você teria um dividendo até que interessante entre 6,39% a 8,50%. Ou seja, com base em tudo que a gente já viu, eu acredito o seguinte: você tem que entender muito bem essa exposição a risco, essa exposição a commodity, essa exposição ao dólar, entender que isso pode impactar diretamente. Eu acredito que seria também interessante você ter esse fluxo de tempo maior para fazer esse carrego com a ação, e aí sim você poderia talvez estudar e cogitar se expor a esse tipo de investimento. Porque as ações da Valen trazem um risco relativamente grande, principalmente se você for um investidor iniciante ou sem muito entendimento de demonstrativo ou de questão de commodity e de dólar. Mas com base em tudo que a gente viu, eu acredito que esse valor de R$ 66 ele não seria nem um valor caro, nem um valor barato. Eu acredito que ele seria um valor bom para você estudar e, se fizer o seu perfil e se você achar que faz sentido, cogitar investir nas ações. Mas é claro que nada do que foi dito aqui foi uma recomendação de investimentos, porque você que tem que ser responsável por estudar e se capacitar, porque no fim do dia o lucro ou o prejuízo é inteiramente seu. Mas se você curtiu esse vídeo, senta o dedo aí no like, se inscreve no canal e compartilha com a galera para o canal crescer. Valeu, meus queridos, e abraços!